pode ser resultado do suco. Então, se você tiver uma centrífuga, melhor ainda, tá? Centrífuga bota tudo e já sai o suco, não precisa ficar espremendo, né? Mas se você não tiver, compra um pano de voar, esse tipo cortina, né? Esse fininho, né? Aí você faz o suco do jeito que vocês viram lá, solta. O doutor Alberto tem a folha de batata doce, folha de abóbora, citronela, um monte de folha lá, né? O que você quiser, não precisa ser tanta coisa assim, né? Pode adoçar? Não, mel? Adoçar, não. Nem Adoçar mel, nem nada. Não, eu já tenho doce da a maçã ela é antioxidante, né? A maçã, além dela adocicar, ela é maravilhosa porque a maçã vai controlar a pressão, né? E a única fruta que combina com verduras e legumes, viu? Você vai com banana, mamão aí, de laranja que vai dar errado, né? Entendeu? Não sei se vai demorar. Depois a maçã para adoçar, depois esse aqui também. Qual? O Petrus? Quem que fez? Quem que pôs? O Percival. O Percival também é performance, viu? Parabéns, isso mesmo. Umas sementes, umas coisas. Nossa, linhagem, vocês viram, mas vocês podem variar, né? Mas aí viu, irmãos, vamos simplificar. Você pode tomar até esse suco às 6 da manhã, daí 3 horas você pode fazer sua refeição, entendeu? Você já está alimentada, você pode levar alguma coisa para o serviço e comer lá. E aqui vai me dar folha de chuchu. Folha do chuchu, ó, vai ajudar a pressão, né? Quem tem problema de pressão alta, né? Pode bater junto. Folha de chuchu pode bater junto. Pode pôr couve, salsinha, salsão. Ai, irmão, não precisa pôr tanta coisa, né? 1 ou 2 verdes já é suficiente, né? As cenouras, se for liquidificador para socar, mas for na centrífuga já sai tudo lá, né? Viu? Variar, né? E isso, cada semana você compra assim, né? Umas verduras. Quem tem diabetes é bom usar beterraba, né? Porque embora ela seja natural, é uma alta concentração de açúcar, né? Mas o pâncreas gosta de tudo que é amargo, viu, irmãos? Viu? Maravilha. Já está pronto para cantar? Então, a senhora precisa ir embora, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou sortear o livro, né? Porque a senhora está com o número aí? Pegou o número? Vê lá. Eu vou sortear o livro, seria a parte final, mas vou sortear, tá? Não, mas por mim não, eu deixo o número aqui com o pai. Não, eu vou sortear, quem sabe a senhora ganha. Não, deixa pro final, deixa o número aqui com ela. Eu deixo aqui com ela. Deixar com ela aí? Eu deixo porque com ela. nós temos cadê aquele negócio que nós vamos dar para ela? Nós vamos dar um presentinho para a senhora, ler o livro, né? Tem mais alguma coisa aí? Esse aqui é um curso bíblico para a senhora fazer, que é muito bom. E esse aqui é Tempo de Esperança. A senhora vai levar de lembrancinha aqui da nossa igreja, tá? Dá licença que eu vou. Foi uma alegria ter a senhora. Se a senhora for sorteada, nós vamos levar lá na sua casa, tá? Deus abençoe, tá? Um prazer e venha sempre, tá? Vou convidar, sim. Com certeza. Obrigada. Irmãos, pode fazer perguntas que depois a gente vai falar. Para nascer aquelas duraminhas, é só plantar a semente e depois bater. Você está falando o quê? O trigo, por exemplo? O trigo, por exemplo, você vai usar o seguinte processo. Você pega, vamos comer a xícara, uma xícara, você põe, lava ele, coloca numa vasilha, põe água até um tanto assim para cima. Deixa de 8 a 10 horas, depois dá outra lavadinha, deixa mais de 8 a 10 horas, aí você tira a água e põe numa peneirinha, né? Eu tenho um coadorzinho, tipo um coador assim, aquele fundinho, né? Aí você deixa, espalha e durante o dia você vai lembrando borrifando água, preferência mineral, né? Pelo menos filtrado. O trigo demora mais, o trigo às vezes leva 3, 4 dias para chegar. Quando sai a sementinha, quando sai prontinho, você já pode usar, pode bater, triturar, pode usar. Deixa eu ver aqui, eu devo ter trazido. Vou ver se eu trouxe aqui, mas acho que talvez que eu tenha esquecido. Eu tenho a impressão que eu trouxe o trigo germinado. Deixa eu ver. Não sei se eu trouxe, se eu deixei lá. Acho que eu trouxe. Aqui, ó. Esse daqui, irmãos, ó, vou passar para vocês aí. Esse é o trigo germinado em casa, esse, viu? Esse tem uns 4 dias, mais ou menos. E o doutor Alberto fala que toda a semente que você germinar em linhaça, lentilha, ervilha, grão de bico, tudo. Eu germinei o grão de bico e tirei o máximo de casquinha, né, e fiz um patê. Gente, nossa,
Isso aqui é o trigo germinado, viu, irmãos? Pode passar para vocês dar uma olhadinha aí. Toda a semente que você germinar em casa aumenta de um monte de 600, 500 vezes mais de nutrição. Você pode, de preferência, você pode comer cru. Mas se você quiser deixar o trigo de molho da noite para o dia, dá uma cozinhada, como se fosse um feijão, depois você escorre, faz uma salada maravilhosa, põe os coloridos, né? Quem gosta de pimentão, cebola, alho, tomate. Eu tenho uma colega que ela come broto, que ela fez para mim, mas ela cozinhou, broto de samambaia. Ah, é? Aliás, é uma delícia, agora eu não sei. Eu nunca comi broto de samambaia. Samambaia é demais. Ah, tá, do Nossa, nada. é mais gostoso. É, a pessoa é criativa, né? Eu já fiz isso daí, fiz em casa, quando eu estive doente. Esse do trigo, a gente pode estar passando por centrífuga. E o trigo, a gente não joga fora, aproveita, bate o trigo depois que passou na centrífuga o suco e toma com o trigo todo. O ideal é o ideal não pôr ele na centrífuga. Ele, a semente de girassol, perde muito. Porque você pode fazer o suco na centrífuga sem o trigo ou o girassol, aí depois você pode bater no liquidificador e espremer. Gente, é um suco levanta de fundo isso aí, viu? É um negócio fantástico, viu? É uma coisa do céu mesmo, né? É puro, da natureza, é cru, irmãos, quanto mais cru. Eu falei que os próximos tempos eu quero ensinar, não arte culinária, eu quero ensinar arte culinária. Ensinar o cru, pois não. A gente não acha uma receita, não explica direitinho como fazer. Você já viu lá uma receita, você não estava aqui, você tinha saído, não tinha? Você chegou agora? Então você não assistiu o suco aqui? Então ela sabe. Não, assim, não dá pra entender. Por que, irmão? Ele pôs passo a passo, ele pôs o pepino no liquidificador, que ele não tem centrífuga, né? A senhora não tem centrífuga? Não? Então, pega o liquidificador, ele pegou o pepino com a casca, picou, pôs perto da hélice, que ele libera mais água, picou a maçã é a única fruta que combina com as verduras, ele pôs folha de couve, pode pôr semente da linhaça, semente de girassol, né? E é doce, viu? Ele experimenta, é doce igual mel. Depois que você germinar, ele fica doce. Viu, irmão? Você pode variar, pode pôr beterraba, quem não tem diabetes, aquela batata Yacon, pode pôr até batatinha, entendeu? Põe sempre uma folha verde, né? Espinafre, salsinha, salsão, couve, catalone, ó. Pode pôr os galinhos de mentruz que eu mostrei aqui, pode pôr, se você achar, trapoeiraba. Olha, irmãos, pode pôr o dente de leão, serralho, olha isso. Então, pois não. Com a maçã, então, se você pôr a beterraba, fica mais ainda. Se faz maravilha. Só não, quem tem diabetes, eu falei, quem tem, eu vou evitar, mas quem não tem, a pâncreas vai agradecer. Uma outra fruta pode comprar só maçã? De preferência só maçã, porque ele é antioxidante, é pelas propriedades dela. Agora, o salsão com a maçã, se você quiser bater, para a vista, para a pele, para o coração, não tem igual. Porque a maçã, ela é bom para o coração. Não, aí já não. Laranja nem é fruta ácida, aí está na fermentação dos diabos. Eu tenho olho seco. Então, o salsão com a maçã, para a senhora vai ser uma coisa. Mas também pode pôr brinjela? Pode sim. Contando tudo no suco de beterraba, a cenoura e a laranja. Na laranja não. Aí não. Só maçã vai. Não vai fazer Se você fazer só. Não, se você pôr fruta, sim. Abacaxi, laranja, kiwi, mexerica, maçã pode ir nos dois grupos, porque ela é semiácida. Três do que? Você falou laranja? Com a cenoura até passar. A beterraba é altamente. Mas só a cenoura e a laranja? Passava. Mas é que você pode tomar direto sem Você fazer mal? pode tomar em jejum, pode tomar na hora do café da manhã. Não, jejum direto. Sem açúcar, é natural, doce mesmo. Pode fazer só de fruta se você não quiser usar verdura, mas a verdura vai dar um toque especial, vai dar clorofila, né?
E a folha da beterraba? Ótimo, folha da beterraba, a folha de nabo, a folha da salsinha, a folha daquele rabanete, né? Vai tudo, mas não põe demais, senão isso vai afetar. Tem uns que são meio picantes, como mentruz, né? A folha do rabanete é meio do nabo, né? Pode pôr nabo, cuidado que o nabo também é picante, você põe muito e você sai pulando aí. Uma vez meu marido foi fazer um suco de agrião, fez acho que meio copo. Mas aquilo ardeu, as urinárias, aquilo saiu pulando, Ele arde na hora que você bater e deixar ele. Não, você pôs muito, eu acho. Mas você tem que quebrar com a cenoura, o pepino, a vagem. A vagem, viu, gente? Para quem tem diabetes, é coisa fantástica. Não, lá no sítio. No sítio a gente tem coisinha. O quê? Não tem reumatismo. Então você pode usar o salsão e a maçã. Fantástico. E tudo que é verde, né? Vai limpar o sangue, o fígado, né? Não, nada, mulher. O próprio você não viu que ele espremeu lá? Se você tem centrífuga, já sai o suco, fica a polpa dentro, né? Você pode usar a polpa até depois, fazer bolinho, pôr na sopa, né? Se for coisa muito amarga, já não dá, né? Mas você pode fazer bolinho, tá? Sopinha. Pois não. Eu tenho muita queimação. Queimação no estômago? Diz que é não tomar leite, né? Mas já evito tomar leite. Não, viu o que o médico falou? Evitar os leites ovinos, entendeu? Talvez você está comendo doce em cima da comida. Não, você come assim, fruta ácida em cima da comida, laranja. Então, meu anjo, pode já falar. Laranja e doce, fruta ácida, doce em cima da comida. Nega, pode escrever. Laranja você pode fazer um suco à noite, que é um suco maravilhoso, gente. Ó, se vocês querem marcar aí, ó, pega o abacaxi em pedaços, põe no liquidificador, põe suco de laranja, né? Põe suco de laranja, umas 2 colheres de linhaça triturada, que ele tem o intestino preso, né? Tritura a semente antes, deixa o pozinho, né? Põe 2 colheres e se você quiser mais doce, eu uso mel, 1 colher de mel. Gente, é um suco levanta de fruta também, é fantástico, maravilhoso, muito bom. Então, olha, mas para quem tem que tomar queimação no estômago, não pode. Não, nada ácido, não, pode chupar, mas não com a comida. Você toma só o suco de laranja e 3 horas, 4 horas na comida, senão interfere com a digestão do amido, batata, inhame, arroz, feijão, macarrão, verdura, confusão da fermentação. A fruta com a salada não pode. Não, frutas não. A única fruta que seria até passável seria o mamão, que ele é bem leve. Mamão com laranja? Né? Laranja nem pensar. Laranja lima seria, mas o problema é que é água, né? Você vai misturar líquido com a comida e não vai dar certo. E para quem tem gota? O professor está com Então, gota, teu pai tem que deixar da carne, feijão. Hã? professor. Teu professor, você quer teu pai? Uma frango também tem gota. Quem? Não é isso que uma frango tem, mano? Deixa eu perguntar mais uma para você. Então, a gota tem que deixar da carne, feijão, fritura. Fritura, viu? Ácido também, deixa feijão, carnes, molhos, picles, pimenta, vinagre. Feijão, Usar mais tudo, né? Fala que não usar o suco. Pois não, irmãozinho. Mas é feijão. Esse meu pai, ele vive sentindo dor de cabeça, né? Ele fala que tomando café bem forte passa. Porque o café, realmente, quando você deixa no café, ataca cada vez que a cafeína ela entra na corrente sanguínea. E você viu até que o médico falou, quem está tomando remédio, não pode tirar de repente, é um perigo até, porque o corpo já acostumou com aquele veneno, entendeu? Aquela química lá, tirou, não bate. Então ele falou que à medida que a pessoa vai tomando o suco, vai deixando, é o caso do seu pai. Ele tem que tirar o café aos poucos. Isso, vai deixando, ele vai. O café alivia a dor de cabeça, mas eu acho que não alivia não. Imagina, irmãos, a gente tem que mudar a cabeça, viu? Pois não. É um estimulante, mas ele ataca os nervos, o coração. E presta atenção, tudo que é torrado prejudica o fígado, viu? Tudo que é torrado prejudica o fígado. Então não pode ser. Cevada, café, mesmo soja torrada. Nossa, vixe, estragou. O fígado vai embora, pâncreas nem se fala. Oh, de manhã, pessoal, aqui, ó, vamos.
Presta atenção, ó. Presta atenção. Vamos mudar a cabeça, irmão. Vamos ler, irmão. De manhã a pessoa come pão branco, 0. Margarina, bomba. Café, cevada, também a cevada não tem nada. Se você abusar, ela tem baixa pressão. E você vai pôr líquido, vai botar açúcar na cevada, né? Do suco você vai botar no leite, e aí o que acontece? Envenenou tudo, fermentou tudo. Então o que você vai fazer de manhã? Pega a fruta, não precisa nem fazer vitamina, uma vez ou outra, você tem que mastigar. Pica lá no prato, ó. Eu vou dar uns 6, mas você escolhe 2 ou 3, tá? Ó, mamão, manga, aproveita a safra da manga, gente. Na próxima eu vou fazer um enfeite com a manga para vocês pôr na mesa linda, maravilhoso. A manga é o maior laxante do mundo, irmãos. É comer manga e pro banheiro, né? O mamão perde da manga, viu? A manga é muito superior. É uma caixiola, só que é ácido. Cuidado com fruta ácida. Não combina com fruta doce, nem com a comida, viu? Fruta ácida é só ela. Nem essa salada de fruta que faz mamão, banana, abacaxi, laranja, tá tudo errado. Fruta doce. Manga não combina então. Hã? Manga não combina com banana. Tá passável. A manga bem madura, ela fica nas frutas doces, né? A maçã pode pôr. O abacate, viu, irmãos? O abacate ele combina mais com sal do que com doce, né? Pelo fato dele ser uma fruta oleaginosa, né? E agora tá caro. Ele é patê. Salada de abacate. No curso nós vamos ensinar o patê de abacate. Gente, é um negócio do céu. E você não vai querer margarina? Vai nada. É uma coisa muito errada, irmã. Tem gente que almoça e chupa melancia. Ixi! Melancia é um veneno, só ela. Melancia, melão, jaca, irmão. Quer comer jaca? Faz um café da manhã de jaqueta de cabeça, beleza? Maravilha. Agora você mistura jaca, cevada, e pão, e fruta, você tá zarado aí dá congestão mesmo, né? Melancia gelada, que tem a mulher lá, né? Olha, irmã, granola com mel e leite faz bem? É, de preferência o leite de soja feito em casa, viu? Eu faço só em casa, eu não como. Não, porque é cheio de conservante. Quem te falou? E aqui, você não sabe fazer. Faz do jeito que está no livro, a receita do livro. Aí você pode bater com manga, pode bater com banana, com aveia, com abacate, ó, põe mel, põe coco, então na culinária. Então na culinária eu vou ensinar com coco e maracujá. Não tem o que você quer tomar uma receita já. Não, você tem que tirar a casca do soja. Se você não tirar a casca, deixa de molho à noite. Dá uma ferventada para tirar a casquinha, solta, aí você esfrega, põe uma vasilha larga, esfrega, põe embaixo da torneira, a casquinha flutua, vai sair, vai celulose. Pelo menos, nem que ficar uns 5, 10% de casquinha, mas tem que sair a maioria, porque a casca é que deixa o leite. Eles falam que tem que dar choque térmico na soja. Pode ser, a pessoa pode ferver, depois joga frio, para fitar, sei lá. No seu livro tem como faz? Tem leite até de semente de abóbora, tem leite de gergelim, de castanha, tem um monte de leite, de soja, de amendoim, leite de frio. Pode ser um chuchu, você pode fazer um suco até na cerveja. Quem falou? Pressão alta, né? Ele abaixa a pressão. O suco de uva, a uva levanta a pressão. O chuchu abaixa, a folha desse, feito suco também abaixa. Para quem quer dormir, quem tem insônia, o suco do chuchu é maravilhoso. Tomar uma noitinha. Mas você. Deixa de molho, no dia seguinte, se quiser jogar água por outra, dá uma ferventada de 10 minutos para soltar a casquinha. Aí você esfrega bem bastante, né? Deixa ele que não fique frio, deixa bem quentinho, só com as mãos, esfrega bem, põe embaixo da torneira a vasilha, deita ela, vai sair da casa. Tem que ficar uns 5, 10%, aí para cada xícara, olha, presta aqui, ó. Para cada xícara de soja já hidratada, ficou a noite toda, sem casca, que fermentou e tal, 4 a 5 de água. Bate, põe para ferver, fogo baixo, meia hora de fervura. Aí você põe, eu tenho um coador que eu vou trazer no Dia da Arte Culinária, viu? Que é um coador. Esse tipo que faz caldo de cana é uma coisa maravilhosa. Acabou o problema de fazer saquinho de algodão, de
e usar peneirinha, acabou, viu? Aí você volta no coador, ó, maravilha, 2 minutinhos. E o bagaço você usa, o resíduo, você faz bolo, bolinho, torta, assado, ixi, faz. Não ferve mesmo o bagaço. Hã? É depois que você coou ele, ferveu, você coa a pasta no coador. Se você não tiver, passa na peneirinha e depois no pano, né? Paninho de algodão, né? Aquele pano de vó que ele mostrou lá serve também para o leite de soja, para o guarda. Aí o bagacinho você usa. Nossa. Eu pensei que coava primeiro, depois servir. Não, Marina não. Tem que ferver junto. Não, por isso que começa. Fica muito bem. Você ferver a peça. Ele dura quanto tempo? Bom, integral? O que não presta é o branco, irmão. Integral, nós vamos ensinar a fazer isso. Direto, toda manhã você pode comer. Se você quiser comer só você. Se você picar as frutas, 2, 3, quando você quiser, em cima você põe uma colher de aveia, uma de linhaça, uma de farelo. Se você gostar mais doce, põe um pouquinho de açúcar mineral, mascar ou uma colher de mel. Pronto, você já tem mais. Hã? Posso beber mel? Mesmo mel purinho, né? É mesmo. Cada pessoa é uma pessoa, então come só as frutas. As frutas já tem todo o doce que eu preciso. Não precisa pôr. O meu irmão vai cantar. Mais alguma pergunta? Vamos lá, nós vamos. Mamão, e maçã e banana comigo. Eu bato com a gente. Mamão? Maçã e banana. É, passar. Porque a maçã é semiaça, ela fica nos dois tanto com a ácido quanto eu não posso fazer, eu gosto de beber, eu gosto de mastigar, eu gosto de pegar o abacate com pão integral, né? Pega o manga com pão integral, não tem nada mesmo, mamão, nossa, é uma coisa louca, as frutas têm sabor do céu, né? E granola, granola também é bom. Eu não gosto, eu tenho até granola para quem gosta, às vezes faço açaí, que é um negócio bom, gente. Come esse tal de açaí na tigela, viu? Eita coisa boa, viu? Faz o açaí, né? Bate com manga, ó. Vocês querem bater com manga, gente, abacaxi, aquele abacaxi bem docinho. Meu Deus do céu, com a granola em cima. É uma janta do rei, irmãos. É um café da manhã, até um almoço se quiser, ó. Coisa louca. É, maçã, vai ver, abacaxi bem docinho. E você pode pôr mel, põe umas 2 colheres de mel, né? Eita, mas é uma série, depois põe granola se quiser. Gente, é um negócio, e tem riquíssimo em ferro, mais que a beterraba, viu? Mais para as mãos, quem tem as mãos frias, os pés frios também, né? Ferro puro, é o açaí, viu? Açaí na tigela. Irmã, vegetariano tem muito aquela questão que as pessoas falam da vitamina B12. Ah, essa história, que é a medicina alopática aí, que a medicina B só tem na carne, nos derivados de animal, né? Deus, então, ele errou, né? Errado, então. Então Deus errou, né? Então, Deus foi um maluco quando ele deu Gênesis 1:29, né? Eis que você dá das ervas, frutas, sementes, ser usado para mantimento, né? Que Deus é esse, né? Que deu um cardápio que não tinha a vitamina B12. E seu próprio organismo, irmãos, né? Ele funciona com a vitamina B12. Ele produz quando você usa os integrais, né? Entendeu? Quando você usa frutas, bastante verduras, o próprio organismo já fabrica a vitamina B12. E agora pergunta para o médico, uma vez o médico falou que meu filho era pequeno, o médico falou assim, a senhora faz sopinha de carne, põe carne, né? Vitamina B12 e não sei o que lá, e etc, e ferro. Eu falei assim, e aí doutor, o que a vaca come, hein? Para ter a proteína na carne e o cálcio no leite. Tapei a boca do neto, deu uma lição dietética nele lá que... Viu? E a vaca então, né? Como é que fica? Ela come capim, né? E tem proteína na carne, que eles dizem que só a carne que tem, né? Derivados de animal. Veja, irmãos, Ellen White fala assim, ó, nas frutas, né? Nos cereais, nas verduras, tem todos os elementos nutritivos que o regime carne não pode efetuar. Irmão, quem que está certo? É o homem que inventou essas bobagens ou Deus? Assim diz o Senhor. É assim diz o Senhor ou você quer ouvir o que? Fígado, né? Onde tem ferro, você vai se ferrar se você está cheio de toxina. É o órgão que filtra, né?
todas as impurezas, o rim filtra água líquida. E o fígado filtra as impurezas mais grossas dela. Então imagina, mas aí você vai dar ferro pro seu filho, você está ferrado. Vou cantar. E azeitona, irmã? Azeitona também? Ótima, azeitona é boa. A preta é laxativa, mais laxativa, solta mais o intestino. E a verde é a astringente, ela segura mais o intestino. Tá? As duas são boas. Eu amo a azeitona, gosto muito. Azeite de oliva é a melhor manteiga do mundo, viu? Um dia eu vou fazer uma pregação sobre o azeite aqui, tá? Pois não. E a coca no pote da azeitona? Do quê? Do quê? Pote da azeitona. Azeitona. Dentro da azeitona vem com alho. Tem umas que tem um temperinho, né? Um negocinho, um recheinho, tudo, né? Eu não gosto, eu gosto de comprar lá natural, né? E depois você põe tempero em casa. Mas não gosta de ainda. Você não gosta de azeitona? Você pega... Hã? Muito também. Quem tem problema de pressão alta, quem tem pressão baixa pode abusar mais, né? Porque ela tem quantidade de sal, né? Mas quem tem alta tem que ter cuidado, né? Porque devagar, quando outro, santinho de lado. Pois não, vamos cantar.
Irmãos, parte final do programa. O que eu prometi para vocês? Hoje de manhã? Hã? Não, sorteio do livro vai em seguida. O que eu prometi para vocês? Que eu ia ensinar o quê? Amarração para o amor. Já viram no posto, né? Faça amarração para o amor. Eita, essa aqui é uma aqui. Os casados, né? Os casadores, os noivos, os namorados. Quando que é o casal ali de vocês? Esse ano? Ah, não tem data? É agosto, né? Agosto de Deus. Casar não esquece. Irmãos, vou ensinar amarração para o amor. Isso aqui não falha, viu, irmãos? Abre para mim Salmos 37, 4 e 5. Verdadeira amarração para o amor. Quer amarrar o seu amor? Aí está a receita. Essa é infalível, viu, irmãos? Quero que o irmão se levante, uma irmã, e leia bem alto. 37, versos 4 e 5. Amarração para o amor. Leia. Vai lá. Pode ler. Deleita-se também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Eita, receita prática, hein? Deleita-te também no Senhor, Ele vai conceder o que o seu coração quer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele o mais. Ele fará o mais, irmão. O que é esse mais? As amizades, casamento, né? Tudo comida na mesa, Deus vai fazer tudo roupa, né? Então essa é a verdadeira amarração do amor, viu, irmãos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, amém? Então vamos sortear. Tem alguém que não recebeu o número aí? Tem alguém? Acho que acabou, né? Cadê o secretário? Quem que é o secretário? Cadê o secretário? E aí, secretário, acabaram os números? Tem mais aí? Acabou. Acabou. Ixi, então. Agora vou ficar devendo. Mas a esposa não pegou? Você vai deixar. A chance era maior. Quem vem com. Ela está fazendo, é? Oh, maravilha. O senhor deu seu número para ela? Então tá bom. A senhora pegou, né? A esposa pegou, né? Isso é altruísmo. Isso é amor ao próximo, né? Eu tenho seu livro em casa. Já tem? Da primeira vez que você veio. Ah, é? Então tá vendo, né? Isso aqui já é a 6ª edição, né? Bom, quem quer ganhar o livro? O senhor quer ganhar o livro? Quer? Quem quer ganhar o livro? Eu. Se eu ganhar, vai ganhar o livro, que eu perdi meu número. Ah, é? Bom, irmãos, esse livro nasceu de joelhos, irmãos. Tudo que nasce de joelho, nós vamos ficar de pé. Você acredita isso? Aqui tem mais de 90 receitas vegetarianas. Tem uma polenta de milho verde aqui que é um sucesso. Já fez, irmão? Polenta de milho verde. Você pega o milho, né? Corta ele, bate com um pouco de água. Se quiser espremer, se o milho não for muito velho, você pode já fazer junto e já refoga, aí dá uma refogadinha, né, irmãos? Gostar de pimentão, cebola, alho, né? Um pouquinho de azeite lá, né? E bota aquilo, deixa cozinhar assim bem, né? O segredo do fubá, da polenta, irmãos, do milho verde, é cozinhar bem. Aí o White diz que os cereais até é bom cozinhar mais, né? Irmãos, essa polenta você pode comer ela só com azeite de oliva em cima, né? A salada. Pode colocar um molho de tomate, ou pode ser simplesmente uma polenta. Olha, gente, é um negócio, viu? Tem um bolinho de batata, um croquete aqui, viu, irmão? Bife de batata.
O almoço já desceu, né? Tá falando essas coisas aí, uma fome danada, né? 12 coisas que o dinheiro não pode comprar, alimentos naturais, ó, trigo. Olha, nós temos um capítulo do trigo fantástico. O trigo sustentou os povos, né, irmãos? Soja, mel, própolis, intestino preso, tá aqui, viu, irmãos? Ó, remédios e tratamentos naturais, 7 meros da natureza. Enfim, irmãos, quando tudo falha, experimente o amor, viu? Esse capítulo aqui já juntou casais que estavam separando e ela mudou e tudo mudou. Argila, barro, musicoterapia, geoterapia, né? Tratamento com barro. Olha, um livro simples, mas ficou bem objetivo. Risoterapia, como o Rio vai ver, né, irmãos? Vida no campo, beleza, cardápio sugestivo. Ah, tem um capítulo aqui, irmãos, ó. Esse capítulo aqui, olha, sinceramente, você cuidado com isso aqui, ó, viu, irmãos? Televisão, viu? Cuidado com esse aparelho aqui, viu, irmãos? Se você não controlar, ele vai levar mais gente para o inferno do que vocês imaginam. Você não precisa dar nenhuma educação para o teu filho. Deixa umas 2, 3 horas de dia aí, você vai ver isso. Aí ela faz a cabeça da criança, né? Inclusive até esses desenhos aí, né? Animados que eles chamam, né? Ele vai acabar desanimado, você vai perder a fé, né? A nossa irmã comprou a televisão para assistir a fé para hoje e ela perdeu a fé para sempre. Ela falou, vou comprar a televisão só para assistir o Vivo Campo Louco. E hoje ela está fora da igreja, porque assistiu muito lixo. Irmãos, mão de ferro nesse aparelho aqui, senão, viu? Agora vem o computador, vem a internet. Se você não souber usar isso, irmãos, cuidado, viu? Então eu fiz questão de escrever esse capítulo que vai ajudar muitos pais, principalmente. E a parte final, então, receitas, mais de 90, todos os leites, patês, tem uns 8 patês para você jogar fora a margarina, né? A margarina é perigosa, viu, irmãos? Ela tem a tolueno, que é um explosivo que vai na bomba atômica, sabia? Você vê que ela não fica dura, né? Terrível, a margarina é um corrosivo. Então, irmãos, vamos sortear, tá? Vamos lá? Eu vou chutar o número aqui. Tem do 1 até? É o 28 que você falou? É. Do 1 a 28, é isso mesmo? Do 1 a 28, então... Você pegou o número também? Hã? É pena que... se você... Ficaram 2 ficaram sem número? O senhor que deu para ela, quem ficou mais sem número? 2? Foi o irmão e o irmão só, e a irmã, né? No caso. E a senhora, 3. Se tivesse feito 30, né? Já ia só sobrar. Está faltando 1. Bom, eu vou falar o número da perfeição, 7. Quem tem 7? Acho que é meu, hein? Acho que é seu. Número da perfeição, número 7. É esse mesmo? É esse mesmo? O senhor já tinha o livro? Hein? O senhor já tinha o livro? Já? Eu tenho, mas é muito antigo. Ah, então o senhor dá de presente o outro. Só deu o outro, então. Então a outra fica com o novo. Não, é só que não. Do terceiro para trás não tem a lasanha integral, que eu vou ensinar no curso sem queijo, viu, irmãos? É um sucesso. Eu vou dar para aquela irmã lá. Oh, beleza. Ela vai É só não tem a lasanha integral, que tem da 4ª edição da cá, e do PVT grande, o resto é estudante que quer. Nós vamos combinar aí com os irmãos. Vou voltar um domingo aí, a gente vai fazer, depois eu prego a noite também. Agora pode. Já foi. Bem, irmãos, quem quiser o livro, eu trouxe até mais alguns, eu vou deixar com o irmão, porque nós estamos no sábado ainda, eu vou deixar com o irmão Alexandre, né? Deixa o livro, irmão, está apenas por R$18, né? Não paga nem as receitas, tem mais de 90, né? A gente dá um mês até para vocês acertarem. Eu quero saber quantos querem o livro, para saber quantos eu vou deixar com o nosso irmão, tá bom? Se você quiser acertar antes de um mês, nós damos um mês. Mas se quiser acertar no seu pagamento, fica a critério de vocês. É uma coisa que vai fazer bem, né, irmãos? Tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de vocês, né? Quem quer o livro, eu vou deixar. Fala quantos eu vou deixar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você é 7, então. Aqui. Dá pra terceirizar. Para terceirizar. Irmã, quer 2, que a irmã... 2. Então vai de novo a mão. Vai de novo a mão. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então deixa uns 10, tá bom? Esse novo aí tem, que só não tem lá.
Da terceira edição para trás não tem a lasanha integral nem o PVT grande. Aquele que nós comemos na cadeira. Sim, o resto tem. Esse da quarta, quinta e sexta tem a lasanha e o PVT. O resto é tudo igual, né? Cada edição a gente vai melhorando, né, irmãos? Tá bom? Então, da minha parte, irmãos, eu quero agradecer de coração, né, o carinho de vocês, o almoço gostoso na casa da nossa irmã. Só aquela salada lá, viu, irmão? Para mim, aquela salada de pão não precisa mais nada, viu? E ela fez, né, uma farofa com PVT grande. Só cozinhou na pressão aquela carne vegetal, PVT? Não. Se você cozinhar, fica mais macia. Você vai ver. Experimenta fazer. Eu já fiz com batata e cenoura. Hã? Já fiz com batata e cenoura. Ah, fica bom também. Maravilha. Nossa, muito bom. A senhora já marcou a data para voltar, que eu quero provar os quitutes aí. Eu vou combinar com o Alexandre aqui, né? Vamos ver um domingo aí que da minha agenda esteja. Você só não usou a mulher, não marcou logo no dia da minha conta. A gente vai voltar, sim, com prazer. Então, irmãos, eu quero agradecer vocês, né, por vocês terem nos suportado até agora, né? E acho que a gente vai cantar aquele hino lado a lado aqui, né, pra gente se despedir, que tal, né? E quando a gente for embora, a gente dá as mãos, né? Bom, e eu queria dar um presente. O senhor lê? O senhor sabe ler, não? Não. Eu queria dar um livrinho aí pro senhor, né? Ele não lê? Aqui mesmo. O senhor vem sempre aqui, né? O senhor já é prato da casa, né? Aí depois os irmãos vão dar uma lembrancinha pro senhor, uma outra coisa. Quem sabe tem uma coisa de comer, né? Um CD. O senhor tem aparelho para pôr CD lá? Tem, então. Depois os irmãos presenteiam ele com o CD, tá bom? Beleza. Por falar em CD, viu, irmãos? Por falar em CD, o Dudu ele tem um CD gravado com 20 músicas, é um CD inédito, viu, irmãos? Chama Ele Precisa Voltar. Inclusive, o hino Ele Precisa Voltar, da própria autoria dele, quando ele estava compondo esse hino, estava caindo as torres gêmeas lá. Ele era noivo da Vivian, e a Vivian, quando viu aquilo, falou: Dudu, liga a televisão, que parece que está tendo mais uma guerra aí. Quando ele ligou a televisão, ele viu aquele horror lá, né? Então eu lembro, tem hino para crianças, venham para a igreja, pois aqui é um bom lugar. Tem música para os casais, tem uma música, é o CD que meu filho gravou. Eu tenho. Eu lembro do Smile também. Smile, né? Smile. Então, irmão, se alguém até quiser o CD, depois o CD é baratinho, 20 músicas aqui, isso também é muito barato. Mas se nós quiserem, a gente arranja muito. Então vamos cantar o lado a lado? Eu nem sei que. 492. Hã? 492. 492, vamos conferir se está certo. Lado a lado, e quando dá as mãos, nós vamos dar as mãos, né? Vamos para os céus com mãos e mãos unidas pelo teu sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, que é através do sangue precioso que nós conseguimos todas as vitórias e vencer todas as batalhas aqui na terra. Se aqui alguém, Senhor, estiver lutando para vencer o seu paladar, seu apetite, Senhor, a tua palavra diz: sem mim nada podeis fazer. Cada irmão aqui possa segurar firme a tua mão, Senhor, e ser vencedor nessa terra. Amém. Abençoa, Senhor, também aqueles que estiverem com problema de emprego, com problema familiar. Tem misericórdia, Senhor. Desperta a tua igreja, acorda a Laodiceia, para que vestida, Senhor, com o sol da tua justiça, com os mantos da tua justiça, possa